aqui que está se conectando no Instagram, no Vimeo ou na minha página do Face. É um prazer estar aqui com vocês e poder compartilhar, né, um pouquinho dos conhecimentos, das janelas, desses portais e o que nós temos acontecendo neste momento. Para quem está acompanhando pelas redes sociais, a gente está numa janela cósmica poderosíssima. Tanto é que é o tema da live de hoje: prosperidade. E para quem não me conhece, prazer, eu sou a Alessandra Miranda. Para quem tá online, oi. Para quem assistir depois, né, te fala bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Hoje com a tecnologia a gente pode aí acessar no momento que for melhor para cada um. Então, gente, vamos falar um pouquinho de prosperidade, aproveitando essa janela cósmica, né, esse salto quântico que a gente pode dar com relação a esse quesito. A gente sempre fala na Kabbalah, você quer mais paz na sua vida ou você já tem paz suficiente? Você quer mais amor na sua vida ou você já tem amor suficiente? Você quer mais prosperidade na sua vida ou você já tem prosperidade suficiente? E o que a gente faz, né, para se conectar com essa energia? É muito importante essas janelas que acontecem, como a janela de hoje. Essa janela, ela só se repete uma vez ao ano. Veio participar da live! Essa é a Georgia. Olha que interessante, gente, quando eu fui adotar a Georgia, tinha lá na ONG falando que ela era muito conectada com a prosperidade. E eu posso dizer que a minha vida se transformou depois que eu adotei as minhas gatinhas e depois que ela chegou muito também. Então por que a gente está falando de prosperidade hoje? Porque nós temos uma pessoa que já viveu, que já percorreu um caminho, né, que a gente agora pode passar, pode atravessar e que nos facilita com relação a dois aspectos: prosperidade e sexualidade. Para quem já ouviu falar na árvore da vida, é como a luz, ela vem lá de cima, vai descendo até chegar no nosso mundo. Então, o nosso mundo, ele é chamado de 1%. 1% daquilo que existe é o que nós vemos. E é como se existisse uma linha entre o 1% e os 99%. Eu gosto de falar para as pessoas, olha, os 99% é aquele mundo que é tudo de bom.com. Paz, saúde, amor, prosperidade, tudo duradouro. E como que eu faço para me conectar com essa energia? Em primeiro lugar, ter consciência que existe, ter consciência que nós somos limitados, né? E que existem momentos específicos no universo para a gente poder dar esse salto, como hoje. E, gente, não tem muito segredo, né? Porque Deus é simples. Se eu falar para vocês, olha, agora vocês vão precisar pegar 4 trevos de 4 folhas, levar lá em cima do Himalaia e fazer isso, fazer aquilo. Claro que muitas vezes a gente faz essas ações físicas porque nós, seres humanos, precisamos, mas ao mesmo tempo, Deus é simples. Então, como que eu me conecto com essa energia? Com algo diferente na minha vida? É física. Se eu não estou feliz, se eu não estou satisfeita com o resultado, eu preciso fazer alguma coisa diferente. E às vezes a gente acha que a gente tem que fazer alguma coisa muito diferente. Como alguém que está lá velejando, né? Que faz uma pequena alteração
e já chega na outra ilha. Então não precisa ser uma ação gigantesca. Pode ser uma pequena mudança no pensamento, uma ação um pouquinho diferente que vai te levar num resultado diferente. Então imagina que nós temos o 1% e nós temos os 99% que é esse mundo. E a gente está aqui e a gente quer o quê? Se conectar com esse mundo dos 99%, né? Como que eu rompo essa barreira? Quem é a pessoa, o patriarca que toma conta desse portal que separa o nosso mundo dos mundos superiores? Ele é um patriarca que ele é chamado de José o Justo, Yosef Hatzadik, né? E a gente está agora, para quem está assistindo online, no momento que nós chamamos de Hilulá. O Hilulá é o aniversário de passagem, o aniversário de partida daquela alma desse mundo. E os cabalistas nos ensinam que o dia que uma pessoa deixa esse mundo, toda a luz que ela revelou na vida inteira dela está disponível para nós. Gente, e José, ele passou por poucas e boas na vida dele, né? Ele saiu de uma situação onde foi vendido como escravo e ele conseguiu chegar numa posição que ele era o braço direito do faraó. Com relação à sexualidade, tem várias pessoas que me mandaram mensagens, reflexões, o que eu achei muito interessante, porque imagina, toda energia de prosperidade, toda energia de sexualidade que entra no nosso mundo, quem é responsável, de acordo com a Kabbalah? José. Com todo respeito, eu falo, ele é o cara, né? Porque, boa noite, para quem tá online. Porque se a gente se conecta com o Yesod, que é esse portal que ele toma conta, a gente tá lá, entrou, né? Eu preciso entrar no parque, se eu quero ir na Disney, eu passei pelo portão, tô dentro da Disney. E tem algumas ferramentas que nós usamos para entrar em contato com José, com a prosperidade, com esse portal da árvore da vida. Talvez eu vá compartilhar algumas coisas aqui que vocês possam achar um pouco estranho para o nosso lado negativo, para o nosso lado egóico, que faz a gente ir para cima e para baixo, né? Aconteceu uma coisa legal, uau, tô muito feliz, tô sendo reativa, porque se tivesse dado tudo errado, eu ia estar lá chorando, ia estar mal. Nós somos limitados. Conforme a gente vai passando pela vida, vai estar tendo mais experiências, quantos de nós, e quem se identificar, fica à vontade para falar, para compartilhar, você acha que alguma coisa aconteceu na sua vida e você fala, ai não, isso foi ruim, meu Deus. E aí passa um tempo, você olha e fala assim, aquele ruim na verdade foi maravilhoso, aquilo me jogou a vida para outro lado, né? Eu lembro de um episódio que eu estava apaixonadíssima lá na Inglaterra, que eu ia me casar e achava que era o amor da minha vida, e a pessoa fez o quê? Me rejeitou, né? Tava noiva e falou, olha, eu achava que eu tava no melhor relacionamento da minha vida, mas eu encontrei uma pessoa melhor ainda. Eu lembro que nesse dia, gente, eu tava no orelhão, porque naquela época não tinha nem celular, eu não tinha celular. Logo depois que eu comprei celular, eu sentei nos degraus que tinha ali e eu não conseguia ter nem reação. Eu só imaginava como se fosse assim, tudo aquilo que eu planejei com essa pessoa, achando que era o melhor. Sabe quando você vê um castelo que vira areia assim e vai desmoronando? Era essa a sensação que eu sentia. Nesse caso, eu lembro que demoraram 2 anos para eu digerir tudo. A rejeição, o porquê, o que aconteceu. Depois de 2 anos, eu olhei para minha vida e eu comparei com a vida que eu estava vivendo com essa pessoa e como, né, teria sido
Não tô querendo falar que eu sou mais, essa pessoa é menos, não é nada disso, mas é como se fossem tribos diferentes e a vida que eu tava vivendo naquele momento, eu não conseguiria viver se tivesse ido por aquele caminho. Então, gente, eu preciso hoje agradecer essa pessoa que me disse não, agradecer essa pessoa que me rejeitou, porque a minha vida mudou completamente. Só que no momento que a gente está passando por isso, não é fácil, né? Tenho amigas, amigos que eu falo, gente, pensa quanta luz você está revelando, né? Porque isso não tá fácil. A pessoa fala, não quero saber, tá difícil. Mas pensar que vai passar. Tive o mérito de ter um contato direto com um grande mestre de Kabbalah, Rav Berg, que vem dessa linhagem de cabalistas. E eu me lembro do Rav falando pra gente assim, bem alto: por pior que seja o caos que a pessoa tá passando, vai passar. Respirar, sorrir, pausar e olhar para situações da sua vida que de repente hoje você gostaria que fosse diferente, né? E como ver prosperidade nisso tudo? Quando a gente fala de prosperidade, a gente não está falando só de prosperidade financeira, mas a gente está falando de prosperidade em todos os sentidos, né? Prosperidade no trabalho, prosperidade de paz mental, de amizades, de relacionamento amoroso, financeiro, em todos os sentidos. Eu coloquei aqui alguns pontos para a gente poder focar na live de hoje, né? E o tema prosperidade verdadeira, porque essa prosperidade sem os efeitos colaterais, porque às vezes você pode olhar para uma pessoa e falar, gente, depois que ela conseguiu isso, parece que a vida dela tá cheia, ela tá mais infeliz, tá com um monte de problemas. Como se conectar com realmente essa prosperidade que eu falo, eu estou em paz com ela, eu dou as boas-vindas para ela. Pedir ajuda para esse patriarca, José o Justo. Eu acendi aqui uma vela, né, para José, para a gente poder se conectar com a energia dele, que o mérito e a luz dele possam estar com a gente. E uma informação que é muito interessante da gente olhar é que esse portal que separa a gente do 1%, do tudodebom.com, muitas vezes a gente acha o quê? Que quando eu estiver conectada com esse portal, eu vou estar assim, uau, plena, ou pleno. E sorry to break the news, né? Eu sinto muito em quebrar essa expectativa, porque a conexão com esse portal de Yesod, gente, é como se a gente sentisse vontade de desistir. É como se a gente sentisse a nossa sombra ali, ó, bem grande, bem forte, de falar, meu Deus, o que está acontecendo? E qual é o desafio? Eu estou diante de um muro e eu abro os meus braços e falo, eu vou dar mais um passo em direção a esse desafio, em direção a esse portal que está me separando da minha melhor versão, de todas as bênçãos que querem chegar na minha vida. Os textos sagrados falam que cada um de nós temos o nosso portal para atravessar para esses planos superiores, e ele é cheio de cadeados. E a gente tem que ir lá, abrindo os cadeados e tirando, né, para poder penetrar nesse portal. O que são esses cadeados? Esses cadeados, eles representam bloqueios da vida atual, que está relacionado com aquilo que a gente veio trabalhar, que é o nosso Tikkun, e também está relacionado com vidas passadas. Qual é a primeira chave para eu poder penetrar nesse cadeado e abrir? É o que nós chamamos na Kabbalah de ir a. Ir a
traduzido do hebraico para o inglês, é como se é uma palavrinha que tem 3 letras. A-W-E-O. E isso é o que nós chamamos de temor a Deus. Então, é uma visão diferente de eu achar que Deus é uma figura que tá ali, que Deus quer me punir, me castigar por alguma coisa que eu fiz. Não, esse temor a Deus é uma admiração, é uma apreciação, e nós vemos isso tanto na Kabbalah quanto na constelação familiar, que quando a gente se compara a este Criador, a essa força maior, a gente é sempre pequeno. Então é isso, é eu ver a grandeza de tudo, né? Esse temor nesse sentido de apreciação. Então essa é a primeira ferramenta para que a gente possa abrir os nossos cadeados e acessar a prosperidade e a sexualidade verdadeira para cada um de nós. Quando sentir vontade de desistir, respira, sorria e continue. Mesmo que seu ego quer ali chorar, gritar, ficar irritado, vá mais um pouquinho. Mais uma ferramenta para se conectar é o desapego. O famoso let go, é soltar. Porque de repente, como eu tava falando pra vocês, esse é o melhor relacionamento pra mim. É o que eu achava, mas não era. E eu me preparo, eu faço tudo, claro, com equilíbrio de troca, nas minhas ações, nos meus pensamentos, mas se eu vejo que isso não tá acontecendo, o ego vai ficar lá chorando, chateado, dá um zoom alto, observa ele e pensa que eu possa ir de encontro àquilo que realmente é melhor pra mim. Mas o fato disso, entre aspas, ter dado errado, não é que deu errado, gente. Isso já te tirou de uma posição que você estava antes. Você já não é mais a mesma pessoa. Deixar fluir. E literalmente, quando alguém falar algo que você não gostar, quando alguém te criticar, ao invés de você fazer aquela cara de chateação, sorria. Sorria. Os cabalistas falam que a gente precisa chegar no final do dia e rir de nós mesmos. Né? Quantas situações que a gente pode ser reativo e depois que passa, você fala assim, meu Deus, o que foi isso? Então, pausar, respirar e pensar, eu não preciso chegar nesse ponto, eu posso parar isso antes. Eu sei que se eu ajo assim, se eu penso assim, eu vou ter esse resultado. Se eu quero um resultado diferente, eu preciso mudar isso. E lembrando que às vezes é um pequeno movimento, não é algo tão grande. Qual é a natureza desse portal de Yesod? Então, é a pessoa sentir que ela está com vontade de desistir e ela continuar. E ela seguir em frente para que ela possa atravessar esses portais. Nós também, né, usamos, aí uma das ferramentas é você pode pesquisar no Google sobre esse justo, e o José, tem muitas histórias, né, do José, porque ele é o José do Egito. Vocês sabem por que ele recebeu esse nome de José, Yosef Hassadik, que significa José o Justo? Os textos falam que ele era lindo, cabelos sedosos, compridos, ficava lá arrumando os cabelos dele, ele era maravilhoso. E no episódio da série que ele já estava lá no Egito, a esposa do faraó era apaixonada por ele. E ele também sentia atração por ela. Tem alguns autores que falam até que ele sabia que ela era a alma gêmea dele. Imagina isso, para uma alma gigantesca como José. E ela fazia de tudo, né? E ele tava ali, como a gente fala. Ei, gente, fala de onde vocês estão, para eu poder ver os lugares para a gente se conectar. A Dani acho que tá em Miami, mas não tenho certeza. Então, ela fazia de tudo para ficar com ele, e ele resistindo, e ele resistindo. Por quê? Porque ele sabia
que ela era casada, ela era mulher do faraó, o que isso podia trazer? Miami! E Brasília! Rio! Feira de Santana, Bahia! Ai, que delícia, gente! São Paulo! Curitiba! Que legal! E aí, chegou um dia que aconteceu uma situação que ele não estava aguentando. Ele estava nu, prestes a ficar com ela. Nesse momento ele parou. Minas, terrinha, mineirinha. Nesse momento ele parou e ele viu o curto-circuito que ele podia cometer. Gente, que fique bem claro, não é que sexo é errado, que querer dinheiro demais é errado. Tudo é o quê? É o que eu quero fazer com isso, né? Quando a gente olha para a luz, quando que existe a luz? Quando eu tenho o polo positivo, o polo negativo e eu tenho filamento. Se a gente tira o filamento, Salvador, amo. Tava lá fazendo um trabalho no começo desse ano, amei, terra maravilhosa, todos esses lugares estão no meu coração. Então, se a gente tira o filamento, o que a gente tem? O polo positivo com o negativo e aquilo faz um clarão e depois um apagão. Então, o que José fez? Alphaville! José saiu correndo, nu. Nisso, a mulher do faraó começou a gritar: ele abusou de mim, né? E aí, ele foi preso por causa disso. Então, gente, nesse momento que ele conseguiu fazer essa restrição, ele recebeu esse nome de José o Justo. Então, o que acontece? Nesse dia de hoje, a gente pode acessar toda a luz que José revelou na vida dele para a nossa vida pessoal. Onde, tarefa de casa, para reflexão, onde na sua vida você percebe que você vai numa direção, aí você tem um muro e você volta. E quem tá online, fica à vontade para compartilhar. Boa noite, Alexia, Miami, Valéria. Onde que eu sinto na minha vida que eu vou, aí eu volto. Então, por exemplo, eu acho que essa é a direção, tô indo, acontece que eu vejo um muro, uma barreira, saída para a esquerda. Aqui não tem muro, tá lindo. Só que o que o universo vai fazer para o nosso aprendizado? Um dia, mais cedo ou mais tarde, vai ter um muro aqui. Eu me vi numa situação assim, gente, quando eu morava em Los Angeles, fazendo toda a preparação, né, para dar aula de Kabbalah, vivendo intensamente essa vida. Eu vi um muro aqui, fui pro outro lado, vi um muro aqui, fui pro outro lado, vi um muro lá, fui pro outro lado, vi um muro lá. E eu me vi literalmente encurralada. E agora? O que tá acontecendo? Eu quero desistir. Sabe aquilo que a gente fala? Fight or flight. E isso causa uma tensão muito grande. Pois esse momento é o momento que a gente está rompendo a barreira para entrar nos planos superiores. Quem tá online, faz algum sentido isso que eu tô falando para vocês? É muito maluco. Quem não tiver online, fica à vontade para compartilhar depois, fazer os comentários, né? Então, pensar, gente, quando eu me comparo à luz do Criador, eu sou sempre pequeno, eu sou sempre pequena. Quando eu olho, muitas vezes, para minha família, para os meus amigos, para aqueles grupos que eu pertenço, eu posso falar, gente, eu tô bem, olha aí, julgando porque é do ser humano. Eu faço isso, essa pessoa não faz, eu faço aquilo, o outro não faz. Mas até quando eu quero me colocar nesse quadrado, nessa limitação? Então hoje, gente, é o momento de tirar as algemas e se imaginar abrindo cadeado por cadeado através dessa apreciação pelo todo, pela luz do Criador,
sentindo a vontade de desistir e falar: mais um pouquinho, só mais um pouquinho. E para quem hoje teve um dia meio caótico, agitado, fora do lugar, parabéns, porque faz parte da energia de Yesod, faz parte dessa energia de prosperidade e de sexualidade verdadeiras. E como eu estou com relação a mim? O que é prosperidade para mim? Qual é a minha história com a minha própria sexualidade? Porque se eu não consigo estar bem comigo, como que eu acho que o outro vai me satisfazer sexualmente? Ou vai me satisfazer em termos financeiros, em termos de trazer mais prosperidade na minha vida? E lembra, toda vez que eu acho que o outro vai fazer algo, eu tiro o meu próprio poder. Eu deixo de assumir o meu lugar. E hoje é o dia pra gente assumir o nosso lugar e pensar: não importa o caos, não importa o desafio que você tá passando agora, vai passar. Medo da abundância, a gente tem muito medo da abundância. Platão, né, dizia que a gente tem mais medo da luz do que da escuridão. E a luz, a gente também tem que estar preparado. Será que você está preparada para essa prosperidade que você quer na sua vida? Como você pode se preparar hoje? E eu vou citar aqui um exemplo pessoal que eu gosto às vezes de contar nas palestras, nos workshops. Eu tinha voltado a morar no Brasil, fazia alguns anos, e deixei, né, a minha vida de... Eu falo monja da Cabala, mas é como se fosse um mundo, a parte desse mundo de dinheiro, de troca, de tudo, vivendo ali. E saí para seguir minha carreira solo. E eu tava de ônibus em São Paulo, uma segunda de manhã, e o ônibus parou na Consolação ali, onde dá pra ver toda a Paulista. E eu olhei pra Paulista e eu comecei a conversar com a Paulista. Isso foi 2012, por aí, 2011, 2012. E eu lembro que eu falei assim pra Paulista, e eu até me emociono quando eu conto essa história: Paulista, você é tão linda. Paulista, eu te amo tanto e eu quero agradecer por todos os alunos que você me traz, Paulista. Quantos alunos eu tinha na Avenida Paulista? Naquele momento, 0. Mas eu agradeci e senti do fundo do meu coração e falei: muito obrigada, Paulista, pelos alunos que você me traz. Aí uma pessoa foi fazer um mapa comigo e ela trabalhava no Citibank da Paulista e já me informou um caminho que eu poderia dar aulas de inglês dentro da Paulista, né? Minha outra face também de professora de inglês. Aí eu falei: nossa, olha que interessante. Eu agradeci a Paulista pelos alunos que eu tinha, que ela tinha me trazido, eu nunca sei, gente. E olha agora, eu tô aqui dando aula de inglês na Avenida Paulista. Até o dia que eu me vi fazendo um programa de rádio e dando aulas de Kabbalah, facilitando grupos de constelação, aonde? Na Avenida Paulista. E às vezes eu sento lá pra, né, quando a Simone hoje me convida para fazer um programa na rádio, ou os grupos, os workshops, falar nisso, quem tá em São Paulo, quinta-feira agora tem Lua Nova de Leão, e eu falo: gratidão. Muito obrigada. Então, gente, você pode não ter o que você quer hoje, né? Seja material, seja uma sensação de satisfação, mas não deixe de desejar, não deixe de pedir e de agradecer e pensar: eu acredito que essa é possível, eu me vejo dando aulas na Paulista, eu me vejo viajando para esse lugar, eu me vejo com o carro que eu sonho, eu me vejo com os milhões, bilhões que eu quero. E a segunda parte: por que eu quero isso? O que eu vou fazer com isso?
Toda vez que a gente quer algo só pra gente, a gente se conecta com a energia do 1%, que é hoje eu tenho, amanhã não sei, tô me sentindo um pouco insegura, e aí? O que eu faço para conectar essa energia com os planos superiores que traz esses efeitos duradouros? É você ter o desejo que começa em você e pensar o que eu vou fazer com isso para compartilhar com mais pessoas. Uma vez um aluno chegou na minha frente e falou assim: eu quero dobrar o tamanho da minha indústria no próximo ano. E eu virei e disse a ele: por que você quer fazer isso? Professora, eu quero ficar muito mais rico do que eu sou. E eu disse: então pense em uma forma que você pode incluir mais pessoas. Não existe uma resposta correta, mas, por exemplo, eu quero dar emprego pro dobro de pessoas que eu dou hoje, então eu preciso dobrar o tamanho da minha empresa, né? Então, na sua vida, onde você sente que você ainda quer e você pensa em você, porque é natural nosso do ser humano. Se você pega uma criança, as crianças de hoje estão bem diferentes, mas na minha época, essa criança tinha 2 chocolates e falava: dá um que você vai ficar com mais. Como assim? Eu tenho 2, vou te dar um, vou ficar com 1. Como que eu vou ficar com mais se eu compartilhar, né? E qual é a energia da luz? É compartilhar. Claro, gente, com equilíbrio de troca. Eu quero fazer 5 coisas pela pessoa, faça uma e veja o que ela vai fazer com essa. Restrição, para poder revelar a luz. Tem uma foto aqui que não vai aparecer para quem tá no Instagram, só para quem tá no Vimeo, que é uma foto do túmulo de José. E a primeira vez nessa vida que eu fui para Israel, eu fiquei um pouco, assim, assustada, porque a gente visitava cemitérios e túmulos. Mas por que isso? Porque ali tem a energia daquele justo, daquele tzadik, pra gente poder se conectar. Então depois eu vou postar aqui no Stories do Instagram, pra quem tá assistindo no Vimeo, vai aparecer lá a fotinho, né? Nas outras redes sociais, depois eu vou colocar no YouTube também, pra todo mundo ver. E aproveita esse portal de hoje à noite. Ah, mas eu assisti depois de um mês, e agora? Ok, era o momento perfeito pra você, né? Mas como que eu posso identificar os meus portais e falar: eu chego até aqui, eu volto? Imagina você de braços abertos, dando mais um passo e fala: não desiste, o ego quer desistir, mas continua só mais um pouquinho. Carol! Só mais um pouquinho, só mais um passo, só mais um passo, para que você possa penetrar. Por quê? Porque do outro lado desse portal tem algo maravilhoso, tem um presente para você. E quando a gente vai receber uma bênção muito grande, um milagre na nossa vida, a gente vai passar por uma escuridão. Quanto maior a escuridão que você está passando agora, maior a luz que está disponível para você do outro lado desse portal. Muita força na caminhada, persistência, e que o mérito e a luz de José esteja com a gente. Até o próximo vídeo. Para quem quer estudar Cabala Online, tem um curso lindo que eu preparei para vocês. Vocês podem se conectar de onde vocês estiverem, assistir as aulas e trazer aí uma nova realidade na sua vida. Me sigam nas redes sociais, Alessandra Miranda Online, né? No Instagram, no Facebook, na página do Facebook, Alessandra Miranda Online, e também no YouTube. Quem tá em São Paulo, nas próximas 2 semanas, nós vamos ter às quintas-feiras, lá na Avenida Paulista, número 2200, workshops de constelação e cabala. À tarde, começa às 14 e à noite às 19h30. Eu quero fazer um mapa. O que será que eu vim aprender nessa vida? O que será que eu trago de ressonância da minha última vida? Pode mandar um inbox para mim, né? Mandar um e-mail, contato@alessandramiranda.com.br, ou entra lá no meu site, Alessandra Miranda, tem o .com.br e tem o .com, que os contatos estão lá. Agradecendo a todos pela presença.
Um grande beijo, muita luz, muita força para que você possa atravessar os seus portais, se conectar com a luz de José, o Justo, e que ele esteja com a gente. Até o próximo vídeo. Terça-feira que vem tem mais live.